Hoje nós vamos falar sobre... Nós não. Dr. Sérgio Soeiro da Silva vai falar sobre contrato do trabalho e eu peço a presença do Dr. Sérgio aqui junto conosco. Sérgio Soeiro da Silva, advogado, mestre em direitos difusos e coletivos, especialista em direito civil, consultor em gestão acadêmica, professor do curso de Direito da FMU, lawyer e coach, palestrante do Departamento de Cultura e Evento da OAB São Paulo. O nosso reiterado agradecimento, o microfone é seu, a casa é sua, e nós viemos tudo aqui para ouvi-lo e atentamente faremos isso. Hoje nós vamos bater um papo, falar sobre contratos de trabalho e o nosso objetivo é estabelecer um diálogo e estimular a reflexão sobre o tema. Nós vamos discutir um pouco mais essa relação que existe entre o indivíduo que trabalha e aquele que se beneficia do seu trabalho. O foco será o empregado. Por quê? Porque nós vamos discutir mais com base naquele que precisa da tutela do Estado para ter um equilíbrio com relação aos seus direitos. Então, começando a discussão, nós precisamos entender que o direito do trabalho ele é dinâmico. Há um dinamismo que nós não encontramos em outros ramos do direito quando nós falamos da relação entre os seus sujeitos. Então, toda relação jurídica, ela pressupõe de, no mínimo, duas partes. No direito do trabalho, nós falamos que é uma relação de apenas duas partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no mandato nós temos três partes. Mandante, mandatário e aquele perante o qual o mandatário vai representar o mandante. No direito do trabalho nós não temos isso. Então, o primeiro ponto é entender como funciona a hierarquia das normas. Nós sempre falamos em ordenamento jurídico. Nós que estudamos direito, gostamos de falar em ordenamento jurídico, não é isso? Especialmente porque ninguém que não é do direito entende o que é isso. Então a gente pode falar tranquilo e não gera discussão. A pessoa faz cara de que entendeu e a gente, a partir dali, pode falar qualquer coisa e é tudo novidade, né? Não estabelece um diálogo. Quando nós falamos de ordenamento jurídico, nós estabelecemos uma hierarquia própria daquela estabelecida por Kelsen. Uma hierarquia que ela é na vertical. Nós estudamos isso nos bancos escolares. Então, na faculdade, nós estudamos que há uma hierarquia entre as normas jurídicas. Levamos isso como dogma e toda interpretação que fazemos, nós olhamos a hierarquia a partir do conceito de Kelsen, ou do conceito vertical, onde eu coloco a Constituição no topo e lá embaixo eu coloco os acordos particulares. No direito do trabalho, nós abandonamos essa hierarquia. No direito do trabalho, nós falamos em uma hierarquia dinâmica, uma hierarquia onde nós não encontramos uma norma no ápice, embora tenhamos a Constituição Federal, mas nós não consideramos que ela está acima de todas as normas com relação à sua aplicabilidade, mas consideramos que ela se encontra no mesmo nível. Por isso que nós falamos que a hierarquia no direito do trabalho é uma hierarquia dinâmica e nós olhamos o conjunto de normas na horizontal. Todas estão no mesmo patamar. E a partir dali, nós vamos utilizar um princípio para identificar qual norma nós vamos aplicar àquele caso concreto. Nós falamos do direito do trabalho, como qualquer outro ramo do direito, e falamos da aplicação da norma no caso concreto. No direito do trabalho não é diferente. Então aí nós temos uma pirâmide e temos ali um pódio olímpico. Por quê? Porque aquela que será aplicada é a melhor norma para o trabalhador. Há apenas uma exceção quando estivermos diante de normas proibitivas. Neste caso, nós não podemos aplicar a mais favorável, porque é uma norma que não permite ser alterada. Bom, como é o vínculo entre empregado e empregador? Como é o vínculo entre os sujeitos dessa relação? Nós vamos sempre falar que nas relações jurídicas há duas partes. E empregado e empregador só há na relação entre um tomador de serviço, um prestador de serviço, desde que o prestador de serviço seja pessoa física e esteja subordinado ao seu tomador.
Então, é uma relação característica que gera um contrato característico chamado contrato de emprego, diferente do contrato de trabalho, que é o gênero. É um contrato de emprego, porque há subordinação. O vínculo, ele é um vínculo contratual. Alguns autores discutem, e há uma teoria anticontratualista que diz que a relação de emprego ela é uma relação e não há o contrato. Que a empresa seria, por exemplo, uma instituição, o empregado adere e a partir dali ele respeita todas as regras, porque nós não teríamos a manifestação livre da vontade. O Estado, ele, de uma certa forma, intervém no direito do trabalho, e para alguns estudiosos, essa intervenção tira a autonomia característica das relações particulares, dos contratos, ou seja, contrato é manifestação de vontade. Entretanto, a corrente que é predominante e a qual eu me filio é aquela que enxerga na relação mantida entre empregado e empregador uma relação baseada no contrato, na manifestação da vontade. Ainda que não haja liberdade plena, há manifestação de vontade. Esse vínculo, ele é informal. Aí vocês vão perguntar, por que informal? O que é um vínculo informal? É aquele que não exige uma forma solene para existir. Se nós analisarmos o direito, alguns contratos nós temos uma solenidade sem a qual esse contrato não tem valor. Vocês podem dar um exemplo? Imóvel. Eu vou falar um que é mais tradicional, e o professor Rui é especialista nele, contrato de casamento. Né? Casamento é um contrato formal. E se não for dessa forma, não é casamento. Pode ter até uma entidade familiar, mas não é o casamento que criou essa entidade familiar. No direito do trabalho, salvo exceções, a regra é que o contrato é informal. Não exige nenhuma formalidade para que ele exista. Eu diria, inclusive, que em alguns casos ele existe até no silêncio. O silêncio gera o vínculo. Em alguns casos específicos que nós vamos ver. E aí vem uma outra pergunta. Bom, se nós falamos que não há formalidade, por que tem a carteira de trabalho e previdência social? Ela é o contrato? Ela é um contrato? Porque nela nós colocamos a data de admissão, colocamos o salário, colocamos a função. E aí a pergunta, a carteira de trabalho e previdência social é um contrato? Ou vamos até para um outro documento. A ficha registro de empregados. Obrigado. A ficha registro de empregados, que é também assinada pelo empregado. Ela representa o contrato? Ela é o contrato? Se eu estou falando que o contrato é informal, por que nós temos esses dois outros documentos? Esses documentos são documentos acessórios. A existência ou não deles não desvirtua a relação empregado-empregador. Não é a existência da carteira profissional assinada ou da ficha registro de empregado que vai determinar se há ou não a relação de emprego, se há ou não o contrato de emprego. O contrato é informal. Esses dois documentos, eles apenas representam a existência do contrato. Eles constituem uma prova da existência do contrato. Prova para o empregado, carteira de trabalho e previdência social. Para a empresa, ficha registro de empregado. Quem anota? O empregador. Então não é a inexistência dele que faz com que não haja a relação ou que descaracterize a relação. Ele é informal. Esses dois documentos, eles são acessórios. Eles vêm para manter uma relação social, para estabelecer outras obrigações, como por exemplo previdência social. Bom, contrato de emprego. Nós temos duas situações que são importantes. Duas situações que são fundamentais. A primeira é entender que há um contrato mínimo diferente de qualquer outro ramo do direito. Aí vocês vão perguntar, o que é um contrato mínimo? Nós falamos do ordenamento jurídico, não falamos? Se eu falo do ordenamento jurídico, eu vou lembrar de um princípio de direito do trabalho que fala sobre a necessidade de proteção do trabalhador.
E aí vem a função do direito do trabalho. Uma das suas funções é tutelar os interesses daquele que é a parte fraca nessa relação. E quem é a parte fraca? É o empregado, isso. Por que o empregado? Porque sozinho ele não conseguirá equilibrar a relação com o empregador. Sozinho ele não tem condições de discutir com o empregador e manter os seus direitos. Por isso, o Estado precisa, de uma certa forma, interferir por meio da legislação para criar condições de equilíbrio entre o capital, que é o empregador, e o trabalho. Esta relação, ela é uma relação que tem grande interferência do Estado. Grande interferência do Estado. E aí nós falamos do contrato mínimo. Toda vez que nós protegemos ou criamos uma condição de proteção, nós estabelecemos regras que, de uma certa forma, ainda que ela permita autonomia, ela coloca condições mínimas para essa relação entre empregado e empregador. No momento em que o Estado cria normas para regular essa relação, atribuindo direitos ao empregado e atribuindo deveres ao empregador, ela, legislação, ou ele, o Estado, estabelece uma relação mínima porque limita o campo da autonomia. Então, as normas no direito do trabalho, as normas que compõem o ordenamento jurídico, elas estabelecem mínimos e máximos. Mínimos, estabelecendo e determinando que abaixo daquilo não poderá haver nenhum tipo de negociação. Máximos, da mesma forma, estabelecendo que não poderá negociar nada além do que ela estabeleceu como máximo. Por quê? Esses mínimos e máximos foram estabelecidos levando em consideração as necessidades do trabalhador. Então, leva em consideração a condição do trabalhador, a necessidade de relação familiar, relação social, a saúde, a necessidade financeira. Então, nós temos mínimos e máximos. Para citar como exemplo, nós podemos colocar jornada de trabalho, idade mínima para o trabalho, adicional de horas extras, salário mínimo, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, descanso semanal remunerado, férias, e aí eu falaria muitos outros direitos. O que significa dizer isso? Quando um trabalhador concorda em trabalhar em benefício de uma outra pessoa, e esta pessoa vai se beneficiar e dará ordens a este trabalhador é considerado empregado. A partir deste momento, se quiserem, não precisam falar mais nada, porque nós já sabemos qual é a jornada de trabalho, nós já sabemos qual é o salário mínimo que ele deverá receber, nós já sabemos qual é a jornada máxima diária, nós já sabemos que se ele trabalhar além da jornada máxima, ele poderá trabalhar apenas 2 horas, e essas horas serão remuneradas com no mínimo 50%. Nós já sabemos que se ele trabalhar depois das 22 horas, até as 5 da manhã, ele vai receber adicional noturno. Nós sabemos também que ele terá um descanso semanal remunerado, e deverá ser remunerado como um dia efetivo de trabalho, e que deverá ser preferencialmente aos domingos. Temos certeza que depois de 12 meses ele terá direito a férias e que o empregador deverá conceder nos 12 meses subsequentes. Feriados civis e religiosos, ele deverá folgar. Caso ele tenha que trabalhar? Pode, receberá no mínimo 100%. Observaram? São regras que eu aplico a qualquer trabalho, a qualquer contrato de emprego. Isso está na lei, é o que nós chamamos de contrato mínimo de trabalho. Ele está na lei, ainda que não falemos nada. Isso faz com que o direito do trabalho seja tão diferente. Isso faz com que o contrato de emprego seja tão diferente dos demais contratos. Não há outro contrato que tenha regras mínimas estabelecidas. As pessoas precisam estabelecer as condições, o preço, o objeto. Aqui é só ficar claro que o objeto é a prestação de serviços subordinados. Nós já sabemos tudo que será aplicado àquele contrato. Analisando de uma outra forma agora, o que eu coloco aqui como contrato dinâmico. Essa expressão eu nunca ouvi, mas se a hierarquia é dinâmica, o contrato também será dinâmico. Na verdade, no direito do trabalho, todo mundo é dinâmico, né? Por isso que eu falo, atuem no direito do trabalho, vocês serão dinâmicos, né? Esse é o segredo para que você tenha dinamismo na carreira.
Por que um contrato dinâmico? Quando nós estabelecemos um contrato, qualquer que seja, as regras são negociadas. E a partir daquele momento as partes cumprem as regras que foram pactuadas, não é isso? Acontece dessa forma. E se não acontecer dessa forma, nós vamos até o Poder Judiciário questionar e dizer que houve o descumprimento contratual. Não é isso? Para que o contrato tenha aumento, nós precisamos incluir no contrato a forma de correção das parcelas, se forem parcelas sucessivas. Senão, não há correção. Se eu quiser juros, eu tenho que colocar. Se quiser multa, eu coloco. Não é isso? No direito do trabalho, quando nós analisamos o contrato de emprego, nós temos a certeza de que é um contrato dinâmico, que aquelas cláusulas que foram estabelecidas entre empregado e empregador podem ser alteradas no mesmo momento em que elas foram fixadas. E não será necessariamente alterada essa cláusula pelos contratantes. Há uma interferência muito maior, muito além do que as partes que fazem parte do contrato. Aí vocês devem perguntar, tá bom, e qual a validade disso? Se as partes negociam, quem pode alterar as regras deste contrato? Toda vez que eu tenho alteração em qualquer norma que compõe o ordenamento jurídico trabalhista, eu tenho alteração do contrato. Qualquer norma. Então, pode ser o regulamento de empresa. Vocês já ouviram falar de regulamento de empresa? Regulamento de empresa é o ordenamento da empresa. No momento em que eu altero o regulamento, eu alterei todos os contratos. No momento em que eu crio o regulamento estabelecendo regras, tudo que for diferente dele, que for menos benéfico para o empregado, está alterado. Quando há negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva, ou até uma decisão judicial coletiva, num dissídio coletivo, que nós chamamos de sentença normativa, há alteração dos contratos. Então, o contrato, ele tem, no momento que é estabelecido, o início da relação. Mas a partir daquele início, não estará mais nas mãos do empregado nem do empregador as possíveis alterações. Eles podem até alterar, não é que eles não podem, mas eles não controlam mais o todo. Se houve uma negociação coletiva que gerou um benefício para o empregado, não podem empregado e empregador decidir diferente daquilo, se for em prejuízo do empregado. Nós vamos ver o princípio da imodificabilidade. Ou outros princípios, neste caso pode ser o princípio da condição mais benéfica, que é garantido ao empregado a condição mais benéfica. E se houver uma alteração da condição atual, nunca entrará em vigor? Entrará, para quem for contratado a partir daquela data. Então, o empregado ele ganha, ele não perde direitos. A partir do momento em que ele entra, o contrato estabelece apenas as regras iniciais. A partir daquele momento, todo o restante é feito de uma outra forma, é feito pelo ordenamento jurídico trabalhista. E quando nós falamos de ordenamento jurídico, eu falo de todas as regras que podem influenciar comportamento empregado-empregador. Eu tenho a Constituição, eu tenho lei complementar, eu tenho lei ordinária, eu tenho convenção, acordo coletivo, a sentença normativa entra também no ordenamento, os acordos feitos entre os empregados e empregadores, eu tenho o contrato de trabalho, o regulamento de empresa e até usos e costumes. Então, o ordenamento jurídico trabalhista ele permite uma ampla análise das condições de trabalho. Então, isto é fundamental. Qual é o princípio que eu utilizo para saber qual regra aplicar? Eu tenho o contrato, eu tenho o ordenamento jurídico amplo. Para saber efetivamente qual regra aplicar, eu utilizo o princípio da norma mais favorável. É o mesmo princípio que eu utilizo na hierarquia. A partir dali eu entendo qual é a regra aplicável para aquele empregado. Aí você vai falar, bom, mas em alguns casos a regra não é mais favorável. Mas uma regra que tenha o mesmo nível hierárquico que foi editada posteriormente, ela não revoga a anterior? Revoga? Então, no direito do trabalho, se eu criei uma condição diferente em prejuízo do trabalhador, ela só pode ser aplicada para os próximos empregados.
porque eu tenho uma modificação nas condições de trabalho que o direito do trabalho não permite. Eu tenho uma regra clara, um princípio legal, que é o princípio da imodificabilidade, que não permite isso. Então, traz uma condição totalmente diferente para esta relação empregado-empregador, diferente de qualquer outro ramo do direito. Contrato e relação. Nós falamos em contrato de trabalho, nós falamos em contrato de emprego, nós falamos em relação de trabalho e falamos em relação de emprego. Há diferença entre um e outro? Se nós pensarmos, por exemplo, em direito civil, nós temos um contrato e a relação entre as partes nasce do contrato, é isso? Tem um contrato de direito civil, as partes firmam o contrato, é a partir dali que nasce a relação entre eles, a partir do contrato. No direito do trabalho, nós vamos analisar de duas formas. Primeiro, contrato de trabalho é gênero, porque contrato de trabalho é aquele em que prevê a execução de um trabalho. Contrato de emprego é uma espécie do gênero contrato de trabalho. Então nós vamos falar do contrato de emprego. Relação de emprego e relação de trabalho. Relação de trabalho é aquela que pressupõe existente entre o tomador de um determinado serviço e aquele que realiza o serviço. Na relação de emprego nós temos a relação entre o empregado e o empregador. A diferença é que nem sempre o contrato vem na frente da relação no direito do trabalho. Eu posso ter a relação e a partir daí haverá uma suposição, ou vou pressupor que há o contrato, que é o contrato tácito, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Aí vocês vão falar, bom, tá bom, isso funciona como? De uma forma muito simples, é como se nós imaginássemos uma situação no direito de família que é a união estável. O que é a união estável? A união estável, ela nasce quando duas pessoas olham uma para a outra e falam, vamos constituir uma união estável? E a partir daquele momento há união estável? Pela lei é isso? Não. A união estável nasce da relação entre duas pessoas. Não é isso? Eu analiso a relação, eu tenho um paradigma que é o casamento. Quando eu comparo essa relação e encontro identidade entre essa relação e o casamento, ou seja, comportamentos parecidos, e um critério subjetivo, que é a intenção de constituir família, eu naquele momento falo que há união estável, não é isso? Não foi a relação que determinou essa classificação? O mesmo acontece no direito do trabalho. Em alguns casos, eu não tenho a manifestação do acordo, eu não tenho a manifestação da vontade, eu não tenho as partes exteriorizando o que elas desejam, mas o simples silêncio e a continuidade da relação gera o vínculo. Isso é importante para nós. Porque no direito do trabalho, nós usamos um princípio que é fundamental, que é o princípio da primazia da realidade. O que vale é o que empregado e empregador vivem. Isso é muito mais importante até do que os documentos que as duas partes assinam. Então, há como desconstituir os documentos juntados ou os documentos assinados por empregado e empregador, desde que fique comprovado que os documentos não refletem a realidade. A presunção dos documentos no direito do trabalho é uma presunção relativa, não é absoluta, porque ela pode ser descaracterizada em juízo. Por isso que não adianta, como alguns leigos pretendem, né? Falam para o empregado assinar um monte de documento quando entra em branco. Assina aqui, para que não só para confirmar, parece cartão de assinatura de banco, né? Assina, mais um, tá quase igual. E aí guarda e depois te apresenta dizendo assim, né? Ele moveu uma ação pedindo um monte de coisa, doutor. Dá para a gente preencher o que a gente quiser aqui. Falei, quanto tempo ele teve na empresa? 5 anos. Quantas folhas tem? 5. Então preenche para cada ano um Feliz Natal que ele está te desejando, porque para direito não serve para nada esse documento. Primeiro, porque o que é? É fraude, ou seja, é ilegal, já não se usa. E segundo, que o documento ele gera presunção relativa, não absoluta. É diferente dos outros ramos do direito.
Quem são os sujeitos do contrato de emprego? Empregado e empregador. Sempre nós teremos empregado e empregador. Então, no contrato de emprego, os sujeitos serão empregado e empregador. Para identificar o empregado, nós vamos partir de 5 características. 5 características fundamentais. Ele deverá ser pessoa física. Aí vocês vão falar, pessoa física, sempre pessoa física. Não há contrato de emprego com pessoa jurídica. Aí vocês vão começar a lembrar de várias relações que já viram, em que a empresa fala para o empregado, ou melhor, para o trabalhador, para ele abrir uma empresa. Porque a contratante só contrata PJ. Já ouviram isso? Tá. Nós vamos analisar as características, vocês vão ver se o contrato é PJ ou é pessoa física. Tá bem? Então, pessoa física é a pessoa natural. Tem um amigo nosso, que inclusive também é palestrante do OAB, que ele trabalhou muito tempo em banco, e eu acho que ele tinha um certo trauma da palavra pessoa física. E ele falava que não existe pessoa física, é pessoa natural. Pessoa física é para abrir conta em banco, né? Mas a lei fala em pessoa física. Então, pessoa física ou pessoa natural. Continuidade é uma outra característica dessa relação. Continuidade ou habitualidade. O que significa isso? É uma relação que ela continua no tempo, ela não se encerra numa única prestação. O empregado, este trabalhador, ele não pratica uma única prestação, ele não realiza uma única prestação e a partir dali deixa de existir o contrato. Então, é uma condição essencial a continuidade da relação. Ele continua prestando serviços. Subordinação. Subordinação é a principal característica e é a característica que acaba transformando os outros contratos, como de prestação de serviço, de cooperativa e de empreitada, descaracterizando os contratos e transformando aqueles contratos em contratos de emprego. Por quê? A subordinação é uma característica e ela nasce do contrato. É um vínculo jurídico. Subordinação significa que o trabalhador empregado, ele, por meio do contrato, ele se compromete a realizar as atividades seguindo ordens. Ele abre mão da sua autonomia. Por mais que ele conheça da atividade, quando ele assina o contrato ou quando ele estabelece o contrato, quando ele inicia essa relação de emprego, ele abre mão de realizar as atividades da forma que ele entende como sendo a melhor forma. Ele passa a receber ordens. E essa autonomia é jurídica. É uma autonomia que ele abre mão, essa subordinação, ela acontece no contrato. É uma condição do contrato. Porque se ele tiver autonomia, eu não tenho uma relação de emprego. Eu posso ter um contrato de prestação de serviço, mas não um contrato de emprego. Salário é a contraprestação pela atividade realizada. E pessoalidade. Pessoalidade significa que ele não pode ser substituído, ou melhor, poderá ser substituído eventualmente com autorização do empregador. Mas é um contrato onde ele deverá executar as atividades pessoalmente. É um contrato que nós chamamos intuito persona. Então, essas 5 características nós até encontraremos em outros contratos. Nós temos um contrato de prestação de serviço que pode ser por pessoa física, não pode? Empreitada também pode. Ótimo. Pode ter continuidade ou não. Nós podemos contratar um médico para prestar serviços numa empresa, para dar uma assessoria, ele como pessoa física, e ele vai prestar serviço por um longo tempo. Ele não vai ser uma única prestação, mas estará vinculada ao contrato, onde ele tem uma habitualidade, uma rotina. O que vai diferenciar a contraprestação, que nós não vamos chamar de salário, e temos um ponto que é fundamental: não haverá subordinação. A relação mantida entre contratante e contratado é uma relação onde o contratado desenvolve as atividades com autonomia. E essa autonomia descaracteriza o contrato de emprego. Então, essa é a diferença entre um e outro. A definição que eu passei para os senhores aqui está na lei. Está na CLT, artigo 3º.
E a última parte do artigo 2º, que é o conceito legal de empregador, nós tiramos a pessoalidade. Empregador. Empregador poderá ser a pessoa física ou jurídica. A lei fala em empresa. Nós já não usamos mais essa expressão. Nós vamos ampliar, fazer uma interpretação extensiva, para colocar que empregador será a pessoa física ou jurídica. Empregador é aquele que tem empregado. É simples. Aquele que tem empregado. Nós falamos da subordinação. Qual seria uma uma visão contrária? Ou, se nós tivéssemos uma moeda, né, os doutrinadores gostam de ser românticos e falam assim, que a subordinação e o poder de direção são o verso e anverso da mesma moeda. Ou seja, se o empregado é subordinado, o empregador detém o poder de direção. O poder de direção é o que permite ao empregador organizar a empresa, controlar a prestação de serviço e até punir o empregado quando ele descumpre as regras. O poder de direção é importantíssimo nessa relação, porque dá autonomia para o empregador, para organizar a atividade da forma que ele entende, para controlar a prestação de serviço pelo empregado e para punir o empregado. Vocês vão falar, tá bom, transforma isso em algo mais concreto. O empregado entrou numa empresa que era uma empresa limitada. O empregador decide transformá-la numa SA, abrir o capital na bolsa. O empregado não poderá demonstrar oposição e nem considerar o contrato rescindido por este motivo. O empregador decide alterar o ramo de atividade da empresa. Se as funções daquele empregado ainda existirem no ramo de atividade, ele não pode considerar o contrato rescindido. Tem autonomia o empregador para isso. Controle. O controle que nós mais conhecemos é o controle de ponto. O empregador tem o direito de controlar o exercício da atividade. Pode até colocar câmeras. Lógico que utilizando do bom senso. Não pode ser invasivo, não pode expor o empregado, mas ele tem o direito de controlar a atividade. E também poderá punir o empregado. A punição é algo bastante discutível, porque algumas correntes entendem que punir é monopólio do Estado. Só o Estado poderia punir. E ainda utiliza um outro argumento, que para ser válida a punição do empregador, aplicada pelo empregador, deveria, por uma questão de equilíbrio contratual, o empregado também ter a possibilidade de punir o empregador. Bom, são teorias que discutem. Na prática, o empregador tem o direito de punir. As punições, advertência e suspensão. A lei só fala em suspensão, mas quem pode o mais, pode o menos. Algum de vocês pode dizer, mas e a dispensa com justa causa, não é punição? Aí eu posso perguntar para os senhores, e a dispensa sem justa causa também não é punição para quem precisa do emprego? Então, dispensa com justa causa ou dispensa sem justa causa são apenas formas de extinção do contrato. Não são formas de punir o empregado. Porque pensar nisso, então o empregado também tem uma forma de punir o empregador. Na hora que ele mais precisa, ele vai lá e pede demissão. Né? E não cumpre aviso prévio. Ele fala, agora eu vou te punir. Aí o empregador olha para ele e fala, ah, muito bem. O que eu faço agora? Pode ir embora, você não falou que vai embora? É um favor que você faz. Nem sempre é assim, né? Vamos lá. Contrato de emprego. Como que ele pode ser constituído ou como que ele se forma? A forma de apresentação dele, ele pode... Nós encontramos no 442 e 443, eu falei que ele é informal. Então ele pode aparecer de 3 formas. Expresso, escrito. É aquele que nós escrevemos as condições de trabalho, a manifestação de vontade, ela é escrita. Por isso que eu digo que a carteira não é o contrato, é a demonstração de que ele existe. O contrato expresso escrito é um outro documento, onde as partes colocam as condições que foram acordadas para essa prestação de serviço.
expresso verbal, quando há manifestação da vontade pelas partes. Então, neste caso, eu tenho contrato expresso verbal e tenho o contrato tácito, que é aquele que eu comentei agora há pouco, que é formado pela relação. Então, a relação mantida entre empregado e empregador acaba determinando a existência do contrato. Este é o tácito, diferente dos outros dois. Aqui, a relação demonstra a existência do contrato. Nos outros, a manifestação de vontade faz com que o contrato surja. Com relação ao prazo, ele poderá ser por prazo indeterminado ou por prazo determinado. Então, o contrato de emprego, ele poderá ser expresso, as partes manifestarem a vontade, e quando for expresso, ele poderá ser por prazo determinado ou indeterminado, porque as partes podem, utilizando uma possibilidade legal, que é exceção, estabelecer um prazo para que o contrato termine. Então, eu tenho, no momento em que se estabelece o contrato, já o final dele, estabelecido pelas partes, ou por prazo indeterminado, onde não há esse final. No contrato tácito, só haverá o prazo indeterminado, porque não houve o ajuste de vontades com relação ao término, e a questão do prazo deverá ser demonstrada. Por este motivo, fica uma recomendação. Se vocês estiverem estabelecendo um contrato por prazo determinado, que ele seja escrito. Porque é uma questão de prova, a pré-determinação. É bem importante isso. Vamos falar, tá bom. Vamos imaginar que as pessoas, as partes estão negociando e houve a promessa de emprego e não aconteceu, ele não foi contratado. O que acontece numa situação dessa? Havia a promessa, a pessoa se movimentou e no momento em que ela foi assinar o contrato, o empregador falou assim: não vou mais te contratar. O que ele faz? Nem o período de experiência, não chegou nem a contratar. E foi lá numa sexta-feira, ou numa quinta-feira, o empregador falou assim: quem estava contratando não era o empregador ainda, mas o que ia contratá-lo. Falou: eu tenho interesse no seu serviço, a vaga é sua. Segunda-feira você começa, traga a carteira profissional, RG, CPF, comprovante de residência, e na segunda você começa. Ele foi para a empresa que ele trabalhava, pediu demissão. Final de semana, foi para a churrascaria com a família, comemorou o novo emprego. Já pensando no cartão, era data boa para o cartão, 34 dias, dava certinho para ele receber. Na segunda-feira, quando ele foi começar, a pessoa falou: então, a sua vaga não existe mais. Ele pode fazer alguma coisa além de chorar, pedir empréstimo, coisa nesse sentido? Oi? Mas e a promessa? Então, se for caracterizado algum tipo de prejuízo, de dano, ele poderá pleitear a reparação dos danos. Essa é uma regra de direito civil. Direito civil nós utilizamos de forma subsidiária, então ele poderá pleitear a reparação dos danos, não a vaga. Agora, vamos complicar um pouco mais? Ele assinou o contrato de trabalho com data de início futuro. A data é futura, não será hoje. Então, hoje, dia 10, ele assinou o contrato de trabalho para começar dia 1º de abril. Dia 2 de abril, né? Senão o pessoal vai achar que é mentira. Dia 2 de abril. Ele assinou o contrato para começar lá. Então, ele deveria organizar a vida, pedir demissão do emprego, organizar as coisas. No dia 2, ele deverá iniciar as atividades. Ele assinou o contrato. Dia 2, ele comparece à empresa e o empregador diz que mudou de ideia. E aí? Ele também não iniciou a prestação de serviço. Só que ele tem um contrato com a empresa. Da mesma forma da promessa, vai ser apurado eventual prejuízo, eventual dano, para que seja questionada a reparação. Nós vamos usar de forma subsidiária o direito civil. Tá bem? Nós utilizamos, como nós falamos de relação de... estaria relacionada a essa relação de trabalho, eu posso ir para o seu trabalho. Tá bem? Então, prazo indeterminado, determinado, expresso, escrito e verbal e tácito. Vamos lá.
O indeterminado é o mais tranquilo, é aquele que começa e não tem prazo para terminar. E aí caberia, no caso de extinção, o aviso prévio, a comunicação antecipada. O prazo determinado já exige algumas condições, porque ele é exceção. Então, primeiro, aqui é o que está na letra da lei, no 442. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Essa é uma regra bastante utilizada. Vocês vão falar, me dá um exemplo. Construção civil. Uma empresa, uma construtora, está com um empreendimento, um prédio, e ela, a cada fase do trabalho, ela precisa de profissionais específicos apenas para aquele prédio. Então tem o pedreiro, depois vem o profissional que vai colocar azulejo, o profissional que vai colocar os vidros, não é isso? Neste caso, a empresa poderá contratar utilizando o contrato de trabalho por prazo determinado, porque é uma atividade que tem natureza transitória e dá para pré-determinar o prazo. É a colocação dos vidros, então ele é contratado com este prazo. Acabou a colocação, o contrato está extinto. Por quê? Porque a condição foi cumprida. Algo importante, quando eu utilizo esta condição para o contrato por prazo determinado, eu não posso pegar o empregado e utilizar os seus serviços em uma outra obra. Se eu fizer isso, descaracteriza o prazo determinado e se transforma em indeterminado. Exemplo. Essa mesma construtora tem mais de um prédio. Ele foi contratado para a obra do prédio A, só que ela tem vários prédios. Num determinado momento, ela pega esse trabalhador e leva para colocar vidros em outros prédios. Durante o exercício dele, ainda naquele, não concluiu. Então, teoricamente, não acabou no prédio que ele foi contratado. Mas o fato de retirá-lo dali para uma outra obra faz com que descaracterize a condição exigida por lei. E, portanto, o contrato é por prazo indeterminado. Uma outra possibilidade: natureza ou transitoriedade justifique a contratação por prazo determinado. Shopping center, final de ano, dezembro. O pessoal fala que foi contratado como temporário, não é isso? E as contratações, a maioria aqui das contratações que eu vi, não vou falar que todas, elas são irregulares. Primeiro, porque contratam por prazo determinado utilizando o contrato de experiência. O objetivo não é testar habilidade, é atender o aumento de demanda do Natal. Segundo, eles contratam e, por considerar temporário, não fazem o registro do empregado. Faz um contrato colocando temporário, o que vai receber de salário, mas não registra, não anota a carteira, errado. Há duas formas de contratar. Ou contrata utilizando a CLT e contrata diretamente, porque teve um acréscimo de serviço, e vai funcionar desta forma, ele vai trabalhar só para atender este acréscimo de serviço. Ou contrata pela 6.019 como trabalhador temporário, por uma agência de trabalho temporário. Porque aí essa agência vai fornecer o trabalhador para a empresa. Então, é a única forma. Qualquer outra forma é considerada irregular. A segunda possibilidade é a atividade empresarial de caráter transitório. A própria empresa, ela tem um prazo para existir. Ela existirá por um determinado período e deixará de existir. Vou dar um exemplo, vamos lá. Nós tivemos a Copa o ano passado. Imaginem que os senhores, vendo a possibilidade de fazer negócios, em janeiro de 2014 abriram uma empresa para prestar serviços de transporte, para transportar os torcedores. Vocês fecharam um contrato com uma agência de turismo e vocês vão buscar os turistas, levá-los até o estádio e depois para o hotel. Vocês viram essa oportunidade, criaram a empresa apenas com esse objetivo e precisam contratar motoristas e recepcionistas. O contrato desses trabalhadores poderia ser por prazo determinado, porque a própria empresa tem um prazo determinado de existência. Ela foi criada apenas com um objetivo. Quando atender o objetivo, deixa de existir. Pois não. Você contratou alguém para cobrir as férias de um outro funcionário?
Neste caso, o senhor pode contratar pela Lei 6.019. O senhor vai contratar uma empresa de trabalho temporário. Isso. Tá? Pela lei, nós poderíamos até dizer que tem uma transitoriedade, correto? Mas eu não falo que o serviço tem uma natureza transitória. Não é o serviço que tem a natureza transitória. Então eu recomendo o contrato pela 6.019. Por quê? Um outro ponto. Como é uma substituição de uma pessoa que está em férias, entrou em férias, o senhor precisa de um trabalhador que tenha habilidade. Então o senhor não tem tempo para ficar testando. Essa empresa de trabalho temporário vai entregar um trabalhador ou uma trabalhadora com aquelas características, já testado. Tá? Então a 6.019 é a mais adequada para esse tipo de contratação. Tudo bem? Nas duas primeiras hipóteses, nós temos um prazo de até 2 anos para o contrato. O contrato poderá ser de até 2 anos, o que dá perfeitamente para construir o prédio, para atender uma demanda de uma empresa que tem uma duração de 1 ano, de 2 anos, que dá para atender a demanda por o acréscimo de serviço. É possível contratar por até 2 anos. Neste período, cabe só uma prorrogação, uma única prorrogação. E aí tem uma outra condição que é importante. Os contratos por prazo determinado não podem se suceder em prazo inferior a 6 meses, salvo se a extinção do contrato ocorreu porque foi concluída aquela atividade. Exemplo, nós vamos para o meio rural, safra. Acabou a colheita. Legal, acabou por este motivo. Quando tiver uma próxima, pode contratá-lo novamente, ainda que não tenha decorrido 6 meses. Mas se não for essa hipótese específica, não poderá. Então tem que ter o prazo aí de 6 meses. E o mais conhecido dos contratos por prazo determinado é o contrato de experiência, que é um contrato autônomo. Muitos profissionais confundem e acreditam que a experiência é uma condição do contrato de emprego. Não é. A experiência ela constitui um contrato autônomo. É um contrato por prazo determinado, um contrato específico. No Brasil, nós já tivemos, e estava regulado e ainda está, quem abrir a CLT ainda vai encontrar, o 478, parágrafo 1º, nós tivemos um período em que a experiência era uma condição do contrato por prazo indeterminado. Dizia que o primeiro ano era de experiência. Houve uma alteração e não é mais. Quando nós tivemos a inclusão da linha C, que é a experiência como contrato por prazo determinado, deixou de ser condição e passou a ser um contrato autônomo. Portanto, é um contrato que tem um prazo máximo de 90 dias, com uma única prorrogação e objetivo específico: testar as aptidões do empregado, daquele trabalhador. É esse o objetivo. Qualquer outro objetivo, ele deixa de ser um contrato de experiência, e aí, quando eu descaracterizo o contrato, ou qualquer contrato, eu transformo o contrato que seria por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado. O termo final pode ser uma data, pode ser a realização de um serviço específico ou um acontecimento que eu consiga prever. Qualquer um dos três determina o prazo do contrato. Bom, é possível alterar as condições do contrato de emprego? É possível. Nós temos o princípio da imodificabilidade, o que proíbe, mas é possível se eu usar o ius variandi, que é uma possibilidade em algumas situações específicas que o empregador tem de alterar as condições de trabalho. Já vou falar sobre ele. A regra, princípio da imodificabilidade do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele só poderá ser modificado de forma bilateral. Então, empregado e empregador, o empregado tem que concordar. E ainda assim, se não houver prejuízo, direto ou indireto para o trabalhador. Então, repetindo, o contrato de emprego, ele tem uma proteção legal, que é o princípio da imodificabilidade. E ele coloca esse princípio, ele pode autorizar a alteração desde que eu encontre 2 condições na alteração. A primeira, que não seja unilateral. Empregado e empregador deverão concordar com a alteração. Segunda condição,
a alteração não poderá trazer prejuízos para o empregado, quer seja prejuízo profissional ou pessoal. Tá? Quando nós falamos do ius variandi, nós falamos que o empregador poderá alterar a função, o local e o salário do empregado. Vai falar a função ele pode alterar unilateralmente? Pode. Vou dar um exemplo. Cargo de confiança. O empregado que desenvolve a atividade num cargo de confiança, caso ele perca a confiança, ele pode reverter ao cargo anterior, à função anterior. Então é possível. E tem uma outra, quando ele vai ocupar um cargo de comissão, ele tem a garantia de, quando acabar essa atividade, ele voltar para a função anterior. Local de trabalho é uma discussão bastante interessante, porque alguns dizem que não há possibilidade do empregador trocar o local da prestação de serviços, que seria alteração do contrato, e pelo 468 estaria proibida se não tiver a autorização do empregado. Na prática, de fato, a prestação, o local da prestação pode ser alterado pelo empregador. O que deverá o empregador é fazer a compensação financeira, ou seja, qual é o valor que o empregado gasta a mais para ir para o novo local. E a partir desse momento ele complementa o pagamento. Hoje com bilhete único a gente tem até praticamente nós não temos, com Vale Transporte, nós não temos esse problema. Por quê? Porque você desconta um teto do salário do empregado e tudo a partir dali é do empregador. Então esse problema acaba não tendo nessa alteração. E quando nós falamos de salário, não é a redução do salário. Às vezes é a forma de cálculo do salário. Vamos imaginar que nós temos um salário calculado por produção. O que é um salário calculado por produção? O empregado ele trabalha, ele produz e é a multiplicação da quantidade de peças produzidas por um valor X. A empresa investe em tecnologia e muda a forma de produzir. Ela poderá alterar a forma de calcular o salário desde que não altere para baixo o salário do empregado. Então, esse é o princípio do ius variandi. Ele é usado com bastante restrição. Eu diria que na justiça do trabalho, a maioria das alterações elas são questionadas e são anuladas por demonstrar algum tipo de prejuízo, ainda que indireto para o trabalhador. Então, temos que ficar atentos na forma de utilização do ius variandi. Tá? Em regra, não há possibilidade de alterar. Se for, deverá ser bilateral e mesmo bilateral, se trouxer prejuízo, ela é considerada nula. Vamos fazer algumas comparações. Contrato de prestação de serviço com o contrato de emprego. Qual é a diferença do contrato de prestação de serviço e do contrato de emprego? Eu posso ter contrato de prestação de serviços pessoa física? Pode ser pessoa jurídica e pode ser pessoa física, não pode? Qual a diferença entre um e outro? A diferença substancial. A autonomia. No momento em que no contrato de prestação de serviço eu não tiver mais autonomia, esse contrato deixou de ser um contrato de prestação de serviço para ser um contrato de emprego. Então, este é um ponto que deve ter uma atenção bastante significativa. A autonomia, ela é uma questão essencial no contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque se caracterizar a subordinação, esqueçam, não é mais um contrato de prestação de serviço, estamos diante de um contrato de emprego, com todos os direitos. Quando nós falamos da prestação de serviço e do contrato de emprego, ou contrato de trabalho, como diz inclusive a CLT, nós temos a CLT aplicável apenas ao contrato de emprego. O contrato de prestação de serviço é regido pelo direito civil. É uma outra condição. Então, transformar o contrato de prestação de serviço em contrato de emprego é levar para o prestador todos os direitos do empregado, que são muito maiores. Muito maiores. Lembrando que o empregado é a parte fraca da relação e tem a tutela do Estado, diferente do contrato de prestação de serviço. Então, o objetivo e os sujeitos são diferentes. Contrato de sociedade. Algumas empresas têm utilizado desse subterfúgio para eliminar relações de emprego. Ela pega um empregado que ganha muito ou um empregado que
que é um empregado de confiança, e dá um percentual da empresa para que ele seja sócio. Só no contrato social. Coloca lá 1%, 0,5%, porque se ele for sócio, ele não é empregado. Correto? Os sujeitos e o objeto são distintos. Os sujeitos, no contrato de emprego, empregado e empregador. No contrato de sociedade, sócios. O objetivo, prestação de serviço ou de trabalho subordinado no contrato de emprego. E no contrato de sociedade? Desenvolvimento da atividade com objetivo lucro. Ele é sócio. A rentabilidade da empresa é o que vai fazer com que ele ganhe dinheiro. Não é isso? É esta a situação. Então nós temos uma relação totalmente diferente. O objeto e os sujeitos são distintos. Empreitada. Qual a diferença da empreitada? Enquanto eu falo da prestação de serviços como tendo aquela continuidade, na empreitada ele vai entregar uma obra. É algo certo que ele vai realizar. E pode ter pessoa física também. Qual a diferença? Novamente, a autonomia. Vamos imaginar que os senhores estejam construindo e contratem um empreiteiro. O que os senhores fizeram? Os senhores pegaram a obra e transferiram a responsabilidade pela execução do projeto para um terceiro, não é isso? Semelhante à terceirização? Não é isso? Agora vamos mudar essa situação. Vocês têm um projeto e vão construir. E começam a contratar os pedreiros diretamente. Neste caso, esses pedreiros serão empregados. Porque estarão subordinados a vocês. Observaram que a palavra de ordem é subordinação e autonomia? As palavras, de ordem, subordinação e autonomia. Se não tem autonomia, é empregado. Cooperativa. O que são os cooperados entre si? Sócios. Uma condição semelhante a sócio. A cooperativa é a reunião de pessoas que têm uma mesma habilidade, que têm uma mesma profissão, uma mesma atividade, para atingir objetivos comuns. Nós temos as cooperativas de prestação de serviço, ou cooperativas de serviço. Cooperativa, eu diria que hoje, ela não é bem vista. A cooperativa de serviço, porque tem muita fraude. Então, um determinado empresário pegava uma parte dos empregados e falava, monta uma cooperativa e vem prestar serviço para mim. E aí subordinava esses ex-empregados, ou aqueles que estavam prestando serviço. Na verdade, a cooperativa, quando ela presta serviço, ela tem que entrar semelhante a qualquer outra empresa que terceiriza uma atividade. Ela tem que ter autonomia no exercício da atividade. Caso a cooperativa seja fraudulenta, nós utilizamos o artigo 9º para descaracterizar e estabelecer a relação direta de cada trabalhador, que era intitulado cooperado, com o tomador de serviço. Então, cooperativa é algo bem complexo para contratar. E o mandato, também não há subordinação, tem autonomia, mesmo sendo o mandatário remunerado. Com relação a trabalhadores, autônomo, eventual, trabalhador temporário, estagiário. Poxa, eu coloquei estagiário aqui, estagiário não é trabalhador, desculpa, senhores. Mas eu não poderia deixar de colocá-los, né? Tinha que ter aberto uma lâmina só para estagiário, dada a importância do estagiário. Né, professor Rui? Sim. O professor Rui tem uns 20 estagiários no escritório. Né? A diferença aqui está, quando eu falo do autônomo, a diferença do empregado e do autônomo está na autonomia da execução do serviço. Ele é um prestador de serviço. Eventual é aquele trabalhador que não vai se fixar a um único tomador de serviço. Ele presta um serviço curto, específico e esporádico. Eles vão falar, bom, a faxineira pode ser a diarista? Depende da situação. Hoje há uma outra teoria que fala que o serviço da diarista é um serviço intermitente, que não tem regulamentação ainda na nossa legislação. Que seja intermitente, porque ela vem, aí ela para, aí ela volta, tem uma certa continuidade. Nós poderíamos colocar, por exemplo, como eventual, se pegássemos uma relação de emprego, uma babá. Vamos pegar a babá. Vocês vão viajar esse final de semana e contratam uma pessoa para viajar e cuidar das crianças. Essa é eventual, porque ela vai prestar o serviço, acabou, ela vai embora. A diarista já não entra
não entraria como eventual, embora seja classificada ainda hoje, porque alguns não entendem o trabalho intermitente. Um cuidador seria um eventual? Eu estou doente, contrato um cuidador, enquanto eu estiver doente, ele fica, eu fiquei bom, ele vai embora. Eu consideraria ele um autônomo, Rui. Porque não é um evento específico, ele vai prestar o serviço com início sem saber quando terminar. Ele tem autonomia no exercício. O cuidador é que sabe o momento de como ele vai levar para o banho, como ele vai dar os medicamentos. Ele é contratado por essa expertise. Certo. Então ele seria um autônomo, um prestador de serviço. Temporário é aquele fornecido por uma agência, por uma empresa de locação de mão de obra. É uma forma de locação, tá? Alugar seres humanos não é uma forma correta, mas trabalhador temporário é uma locação. Você liga para lá e você fala as características, ele manda. Manda limpinho, de banho tomado, tá, vai trabalhar. Quando acaba o serviço, você devolve, ele faz toda a manutenção e coloca para o próximo. É mais ou menos assim. Tá? Então é uma exceção legal, é a única situação de locação de seres humanos, né, que nós temos. Pelo menos a única que pode falar, entendi, doutor? É a única que a gente pode falar aqui, é a única forma de locação. E que nós temos duas condições: aumento extraordinário do serviço ou substituição de pessoal efetivo regular, que é o que o colega perguntou quando entra em férias, ou quando tem uma licença remunerada ou não remunerada, ou em virtude de acidente de trabalho, ou qualquer acidente, afastamento. Então, trabalhador temporário é aquele que está vinculado a esta empresa que fornece para que ele preste serviço. E estagiário não é trabalhador. Estagiário, na verdade, ele entra numa outra característica que seriam os contratos, tem como objetivo a aprendizagem, é um contrato de aprendizagem fundamental para que haja a formação, é a possibilidade de vivenciar na prática o que ele aprende na teoria. Ele desenvolve as atividades de uma forma muito parecida com o empregado, a forma de desenvolver. Por quê? Porque ele tem que realizar a atividade, ele não fica só observando, até porque é necessário para adquirir a prática. Mas a finalidade é a aprendizagem, por isso que ele se diferencia. Pois não. Se ela tem um contrato... É que está sendo gravado, eu ia perguntar, dizer que ela pode ser uma prestação de serviço autônomo, né? Porque ela detém a técnica, ela tem autonomia na prestação. Não, o que ela... Então, eu vou falar sobre isso, me pergunte quando eu acabar, porque é um ponto interessante sobre isso, sobre os vínculos estabelecidos em atividades que são ilícitas ou proibidas. Me lembra, no final eu vou falar sobre isso. Daí eu vou pegar outras condições. Não só a prostituta, mas também quem trabalha com apontador de bicho, quem trabalha com produtos ilegais, que seria entorpecentes. Eu vou falar sobre isso. Jogo tá bom? De bicho. Apontador de bicho falou aí, né? Então, estagiário, tudo bem? O objetivo do contrato é outro. Posso... só me pediram para a gente... Deixa eu só falar por quê. Até explicar. Guardando as perguntas, aí no final a gente faz... É que eles estão acostumados, que eu não me importo de interromper. Não, em sala de aula. Mas é que hoje está gravando e se não fica sem som. Já tem um senhor lá que já me puxou a orelha 2 vezes lá e falou... Fica um vácuo. Porque aí vai precisar do microfone para poder gravar. Vocês estarão na internet em todo o Brasil. Vamos lá, para as perguntas, então, vamos abrir para as perguntas. Só finalizando, e aí depois das perguntas eu faço fechamento. A relação de emprego é uma relação muito particular. O contrato de trabalho, que nós denominamos mais precisamente de contrato de emprego, é um contrato muito particular. Então ele pressupõe uma pessoa diferenciada, que é o empregado, que precisa da proteção do Estado. Do outro lado, alguém que vai dizer como a atividade deve ser feita e tem o poder econômico. Nós podemos equiparar o empregado ou trazer características próprias do consumidor. Aquele cidadão que não tem como equilibrar a relação se não tiver a interferência do Estado. Tá bem?